9 de junho de 2024, uma data que pode ter mudado o mundo financeiro para sempre. E você provavelmente nem soube que aconteceu. Nesse dia, a Arábia Saudita deixou expirar um acordo de 50 anos com os Estados Unidos. 50 anos, meio século. O acordo que sustentou a hegemonia do dólar desde 1974. E o que veio no lugar? Um aperto de mão silencioso com a China e a permissão para vender petróleo em qualquer moeda. O yuan chinês, incluído, parece técnico, distante. Então me diz, você sabe por que a gasolina no Brasil tá cara? Por que o dólar balança tanto? Por que todo mundo fala em crise do dólar? A resposta começa nesse acordo que acabou e no que a Arábia Saudita fez, né? Quando percebeu que o mundo estava mudando. Hoje nós vamos contar a história que ninguém contou direito. A história do fim do petrodólar e do que vem depois. Vamos começar do começo, porque essa história tem 50 anos e começa com uma crise. 1973, o mundo enfrentava a primeira grande crise do petróleo. Países árabes cortaram o fornecimento como arma política. O preço do barril disparou. Filas quilométricas nos postos de gasolina nos Estados Unidos. Economia global em pânico. Os Estados Unidos perceberam algo: quem controla o petróleo, controla o mundo. E eles precisavam de uma solução. Aí entra Henry Kissinger, secretário de Estado americano, um dos diplomatas mais geniais e controversos da história. Ele voou para Riad, capital da Arábia Saudita, com uma proposta. A proposta era simples, mas brutal na sua inteligência. Os Estados Unidos ofereceram proteção militar, armas de última geração, tecnologia, apoio diplomático incondicional. A Arábia Saudita se tornaria o aliado mais protegido do Oriente Médio. Em troca, a Arábia Saudita faria uma coisa, uma única coisa: venderia petróleo apenas em dólares. E mais, convenceria os outros países da UPEI para fazer o mesmo. Parece pouco? Era tudo. Porque se o mundo inteiro precisa de petróleo, e petróleo só pode ser comprado em dólares, então o mundo inteiro precisa de dólares. Não importa se você é a China, a Alemanha, o Brasil, o Japão. Se você quer energia, você precisa ter dólares. Ponto. Isso criou demanda artificial e permanente pelo dólar. Todos os países precisavam acumular reservas em dólar para comprar petróleo. E quanto mais dólares você acumula, mais títulos do Tesouro Americano você compra. Foi o golpe de mestre, transformou o dólar de uma moeda nacional na moeda obrigatória do comércio global de energia. Isso se chama petrodólar. E sustentou a hegemonia americana por meio século, até 9 de junho de 2024. Então, o que aconteceu em junho de 2024, oficialmente? Nada. Não houve anúncio grandioso, não houve coletiva de imprensa, não houve celebração nem lamento. O acordo de 1974 simplesmente expirou e não foi renovado. Espera. Isso não faz sentido. Um acordo de 50 anos que sustentou o sistema financeiro global simplesmente expira e ninguém renova e ninguém fala nada. Exatamente. Porque foi uma decisão política sensível demais para ser explícita. A Arábia Saudita não podia dizer abertamente: estamos abandonando os Estados Unidos. Isso seria declaração de guerra diplomática. Os Estados Unidos não podiam admitir publicamente: perdemos controle sobre o petrodólar. Isso seria admitir fraqueza. Então fizeram a coisa mais inteligente. Deixaram o acordo expirar em silêncio e fingiram que nada tinha mudado. Mas tudo mudou, porque agora, oficialmente, a Arábia Saudita pode vender petróleo em qualquer moeda. Euro, libra, iene, yuan chinês, real brasileiro, rublos russos, rúpias indianas, qualquer uma. E aqui está o detalhe que poucos perceberam: a Arábia Saudita já estava fazendo isso antes do acordo expirar, só que de forma discreta. Desde 2022, a Arábia Saudita vem aceitando yuan chinês em vendas de petróleo para a China. Bilhões de dólares em transações, sem alarde, sem manchete. A China, maior importador de petróleo do mundo, agora paga parte de suas compras em yuan, não em dólar. E tem mais. A Arábia Saudita fechou acordos bilaterais com Índia, Paquistão e até com o Brasil para explorar vendas em moedas locais. Por quê? Por que a Arábia Saudita faria isso? 3 razões. E nenhuma delas é boa notícia para os Estados Unidos. Razão número 1, diversificação de risco geopolítico.
A Arábia Saudita viu o que aconteceu com a Rússia em 2022. Os Estados Unidos congelaram 300 bilhões de dólares em reservas russas, cortaram a Rússia do sistema SWIFT, usaram o dólar como arma. A mensagem foi clara: se você cruzar os Estados Unidos, suas reservas em dólar podem desaparecer com um clique. A Arábia Saudita, mesmo sendo aliada histórica, pensou: e se um dia formos nós? E se a relação azedar? E se os Estados Unidos decidirem que não precisam mais de nós? Então começaram a diversificar, não colocar todos os ovos na cesta americana. Razão número 2. A ascensão da China. A China é o maior comprador de petróleo saudita, maior que os Estados Unidos, e está crescendo. A China ofereceu algo que os Estados Unidos não oferecem mais: mercado garantido, infraestrutura via Belt and Road Initiative, tecnologia sem condicionalidades políticas, e a China pediu uma coisa em troca: aceite o yuan, fortaleça nossa moeda, nos ajude a internacionalizar o yuan. A Arábia Saudita fez as contas e aceitou. Razão número 3. Relação com os Estados Unidos esfriando. A relação Arábia Saudita e Estados Unidos nunca foi de amor. Foi sempre transacional, petróleo por proteção. Simples. Mas nos últimos anos, rachaduras apareceram. Joe Biden chamou a Arábia Saudita de pária internacional após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Os Estados Unidos começaram a questionar publicamente o regime saudita. Democratas no Congresso falavam em punir a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo via fracking. Não precisam mais tanto do petróleo saudita. A Arábia Saudita percebeu: a relação não é mais tão essencial quanto era. Pelo menos não do lado americano. Então começaram a procurar novos parceiros e encontraram a China e a Rússia e a Índia. Ok, mas e daí? A Arábia Saudita vende petróleo em yuan. O dólar vai acabar? Não vai acabar, mas vai enfraquecer. E a diferença é enorme. Vamos entender o mecanismo. O petrodólar criava a demanda obrigatória pelo dólar. Todo país que compra petróleo precisa de dólares. Isso mantém o dólar forte, mantém os juros americanos baixos, permite que os Estados Unidos se endividem sem consequências imediatas. É como se o mundo inteiro financiasse o estilo de vida americano, porque todos precisam de dólares para comprar energia. Mas se o petróleo pode ser comprado em outras moedas, a demanda obrigatória pelo dólar cai. E se a demanda pelo dólar cai, o que acontece? Consequência número 1, dólar mais fraco. Menos demanda significa menos valor. É oferta e procura básica. Se menos gente precisa de dólar, o dólar vale menos. Dólar mais fraco significa importações americanas mais caras. Inflação nos Estados Unidos, poder de compra menor. Consequência número 2. Juros americanos precisam subir. Para compensar a menor demanda por dólar, os Estados Unidos precisam oferecer juros mais altos para atrair investidores estrangeiros. Mas juros mais altos significam crédito mais caro, economia desacelerando, recessão à espreita. E aqui está o problema: os Estados Unidos têm 34 trilhões de dólares em dívida. Se os juros sobem, o custo de pagar essa dívida dispara, vira insustentável. É uma armadilha. Dólar fraco ou juros altos? Escolha seu veneno. Consequência número 3. Países começam a descarregar dólares. Se você é um país e percebe que não precisa mais acumular tantos dólares porque pode comprar petróleo em yuan, o que você faz com os dólares que já tem? Vende e compra outras coisas. E isso é exatamente o que está acontecendo. Brasil, China, Japão, Índia, todos reduzindo reservas em dólar. Não é coincidência. É consequência direta do fim do petrodólar obrigatório. Mas tem um detalhe importante: o dólar não vai desaparecer amanhã. Ele ainda é 70% das reservas globais. Ainda é a moeda do comércio internacional. Ainda é o ativo mais líquido do planeta. Mas a era onde o dólar era obrigatório acabou. E isso muda o jogo. Porque agora, países têm escolha. E quando você tem escolha, você negocia. E quando você negocia, o poder se dilui. O dólar deixa de ser rei absoluto. E vira apenas o mais forte entre vários. Mas espera, isso não é só sobre petróleo em yuan, é sobre algo muito maior. A Arábia Saudita e a China estão construindo uma parceria estratégica que vai muito além de petróleo. A China investiu bilhões na Arábia Saudita nos últimos 5 anos. Infraestrutura
tecnologia 5G da Huawei, refinarias, projetos de energia renovável. A Arábia Saudita quer diversificar sua economia para além do petróleo. O plano se chama Visão 2030 e a China está financiando boa parte dele. E tem mais. A Arábia Saudita está considerando entrar nos BRICS. Sim, você leu certo. A Arábia Saudita, aliado histórico dos Estados Unidos, está considerando entrar no bloco liderado por Rússia e China. BRICS agora significa Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e querem adicionar Arábia Saudita, Irã, Egito, Argentina, Emirados Árabes. Se isso acontecer, os BRICS controlarão mais de 50% da produção global de petróleo. E eles já falaram abertamente: queremos criar uma moeda alternativa ao dólar para comércio entre nós. A China vendeu drones militares para a Arábia Saudita, algo que os Estados Unidos restringiam. Ofereceu tecnologia de mísseis balísticos, coisa que os Estados Unidos nunca ofereceriam sem condições políticas. A Arábia Saudita está recebendo o que sempre quis dos Estados Unidos: tecnologia de ponta, sem sermão sobre direitos humanos. Pensa assim. A Arábia Saudita era casada com os Estados Unidos há 50 anos. Casamento arranjado, mas estável. Agora a China apareceu como o amante sedutor. Oferece tudo que o marido oferecia, mas sem brigas, sem julgamento, sem exigências morais. A Arábia Saudita não está pedindo o divórcio dos Estados Unidos, mas tá tendo um caso, e todo mundo sabe. E ninguém pode fazer nada. Tá, mas eu moro no Brasil, não na Arábia Saudita. Não na China. Por que eu deveria me importar? Porque você sente isso todos os dias e nem percebe. Impacto número 1, preço da gasolina. O petróleo é cotado em dólar. Quando o dólar está forte, o petróleo fica mais caro para nós brasileiros. Mesmo se o preço do barril cair em dólares, se o dólar subir, a gente paga mais caro. Mas se o petróleo começar a ser negociado em múltiplas moedas, a volatilidade aumenta. E a Petrobras precisa fazer hedges mais complexos, que no fim afetam o preço na bomba. Impacto número 2. Dólar no Brasil. Se o dólar enfraquece globalmente, mas a demanda por reais aumenta porque podemos comprar petróleo direto em reais via acordos bilaterais. Nossa moeda pode se fortalecer, real forte, viagem internacional barata, mas exportações brasileiras menos competitivas. É a mesma gangorra que falamos no outro vídeo. O Banco Central vive nesse equilíbrio impossível. Impacto número 3. Poder de barganha do Brasil. Se o mundo está se reorganizando em blocos, Brasil, China, Arábia Saudita fechando acordos bilaterais em moedas locais, nós ganhamos poder de barganha. Não precisamos mais do dólar como intermediário obrigatório. Podemos vender soja para a China em Wuhan, comprar petróleo da Arábia Saudita em reais. Isso é soberania econômica, e é exatamente o que os BRICS estão tentando construir. Mas tem o outro lado. Se os Estados Unidos se sentirem ameaçados, podem pressionar tarifas, sanções, restrições comerciais. O Brasil vai ter que escolher lado? Ou vai conseguir jogar dos dois lados? Só o tempo dirá. Impacto número 4. Investimentos estrangeiros. Se o dólar enfraquece, investidores globais procuram alternativas. Mercados emergentes, Brasil incluído, mais dinheiro entrando no Brasil pode significar bolsa subindo, juros caindo, crédito mais barato, mas também pode significar capital especulativo, bolha de ativos, crise quando a maré virar, oportunidade e risco ao mesmo tempo. Então, recapitulando o que aconteceu. A Arábia Saudita deixou expirar o acordo de 50 anos com os Estados Unidos. O petrodólar, como era, acabou. 2. Agora, petróleo pode ser vendido em qualquer moeda. Yuan chinês está ganhando espaço. 3. China e Arábia Saudita estão construindo parceria estratégica profunda, militar, econômica, tecnológica. 4. O dólar não vai acabar, mas vai deixar de ser obrigatório e isso muda tudo. 5. Brasil está no meio dessa reconfiguração. Podemos ganhar muito ou perder muito. Depende de como jogarmos. E aqui está a grande lição. Por 50 anos, o mundo funcionou com uma regra de ouro. Petróleo se compra em dólar, ponto final. Essa regra criou a hegemonia americana, permitiu que os Estados Unidos se endividassem sem limite. Financiou o império, mas agora essa regra está sendo reescrita, silenciosamente, nas negociações entre Riad e Pequim. Nos acordos bilaterais entre Brasil e China,
Nos planos dos BRICS, não é o fim do dólar, mas é o fim do dólar obrigatório. E num mundo onde você tem escolha, o poder se dilui. A pergunta não é se o mundo está mudando. A pergunta é: você está prestando atenção nas mudanças? Se esse vídeo mudou a forma como você vê o noticiário internacional, deixa o like, porque conteúdo assim precisa de alcance. E me diz nos comentários, você acha que o Brasil deveria se aproximar mais da China e dos BRICS? Ou manter a aliança tradicional com os Estados Unidos? Discussão de verdade acontece aqui embaixo. E se você quer entender as engrenagens invisíveis que movem o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo acordo secreto não vai avisar, mas eu vou te contar antes de virar manchete. Valeu e até o próximo vídeo.